de esperança. Hoje eu vejo, oh, Cristo me salvou. Olha, teu sangue limpa. Para o consolador. Já veio. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Hoje nós entramos em um momento muito específico e profundo da nossa contagem do homem. É o 29º dia, 4 semanas e um dia, né? Adentramos a 5ª semana. E nós somos conduzidos sob uma combinação espiritual poderosa. Nós vamos tratar sobre bondade que nasce da humildade. Existe uma diferença em fazer o bem e ser verdadeiramente bom. Porque a bondade verdadeira não busca aplausos, não precisa de reconhecimento e não se alimenta da aprovação dos homens. Ela nasce de um coração quebrantado, um coração alinhado com Deus, um coração disposto a servir, mesmo quando ninguém está vendo. Isto é bondade na humildade. Hoje, mais do que praticar atos de bondade, nós somos chamados a purificar a intenção por trás destes atos de bondade. Porque é uma linha muito fina, muito tênue entre ajudar e usar a ajuda como forma de exaltação pessoal. Hoje nós vivemos na era do celular. Antes de você salvar alguém que está afogando, pastor Thierry, a pessoa vai lá e tira uma selfie que está afogando. Antes de entregar uma cesta básica, né? Primeiro ele posta que ele está fazendo aquela caridade. Então, há uma linha tênue em fazer o que é bom e se promover com a bondade que está fazendo. Então, está faltando humildade, muitas vezes, nos nossos atos de bondade. E é exatamente aqui que entra o tema desta semana, a humildade. Hoje falaremos sobre bondade na humildade. Sem humildade, até a bondade pode se corromper. Mas quando a humildade governa, a bondade se torna pura, leve e, de fato, transformadora. Então, prepare o seu coração, porque a nossa reflexão não é sobre o que você faz, é sobre quem você se torna diante de Deus quando está fazendo alguma coisa. Porque tem gente fazendo a coisa certa de maneira totalmente errada. Fazer o bem, fazer o que é bom, fazer o certo é maravilhoso e é o nosso dever. Mas em que estamos nos tornando quando nós estamos fazendo o que é bom e o que é certo? Então, hoje é o 29º dia da contagem do homem, a 5ª semana, 4 semanas e um dia, né? 29 dias. A bênção da nossa contagem de hoje: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o homem. A nossa oração de hoje, no nosso 29º dia. Senhor de toda glória, neste 29º dia de contagem,
Voltamos-nos a Ti com reverência e desejo sincero de viver uma bondade que brota da humildade. Ensina-nos a amar não com ostentação ou desejo de reconhecimento, mas com simplicidade, de quem entende que o amor verdadeiro não se manifesta no serviço secreto. Purifica nossos corações de toda intenção egoísta. Que a nossa ajuda ao próximo não seja motivada por orgulho disfarçado de generosidade, mas pela compaixão que reconhece no outro um reflexo da tua imagem. Que eu jamais use o bem que faço como instrumento de vanglória. Dá-me um espírito manso, Senhor, para que eu saiba compartilhar sem julgar, servir sem humilhar e acolher sem me exaltar. Que minha humildade não me retraia por insegurança, mas me firme na certeza de que tudo que sou e tenho provém do Senhor. Livra-nos da falsa humildade que disfarça orgulho e também da timidez que se recusa a doar. Ensina-nos a encontrar equilíbrio entre reconhecer nossos limites e exercer com ousadia os dons que recebi do Senhor ou que recebemos do Senhor para a edificação de outros. Que nosso crescimento espiritual não se torne isolamento, mas ponte. Que a luz que recebemos não seja acumulada, mas compartilhada. Que a bondade que nasce da intimidade contigo se expanda em ações concretas, revelando a tua presença onde houver carência e dor. Ajuda-nos a ensinar, não por vaidade, mas por zelo. Que nós sejamos exemplos não por desejo de influência, mas por fidelidade ao chamado a ajudar os outros a subirem degraus que nós já percorremos. Que a nossa vida seja uma lição viva, moldada pela humildade e pelo amor. Fortalece em nós o desejo de crescer, não para elevar-nos acima dos outros, mas para servir melhor. Que cada nova conquista seja uma ferramenta para levantar os que estão caídos e consolar os que estão abatidos. Que a humildade nos capacite a amar com profundidade e presença. Santifica este dia em nós. Que a bondade dentro da humildade se manifeste na nossa conduta, mas nas nossas palavras e nas nossas intenções. Que possamos aprender a exercer uma bondade que honra, levanta e cura. Uma bondade silenciosa, mas transformadora. Oramos em nome do Senhor Jesus. O salmo de hoje é o salmo de número 81. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o tamboril, a sua harpa com o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa festa solene. Porque isso é estatuto para Israel e ordenança de Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho quando saiu contra a terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. Livrei os seus ombros do peso, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi no esconderijo dos trovões. Provei-te junto às águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te protestarei, ó Israel, se me escutares. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te inclinarás diante de Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não quis. Assim, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos.
Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os teus adversários. E os que odeiam ao Senhor se submeteriam a ele, e o seu tempo duraria para sempre. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Salmo 81. A nossa meditação de hoje, bondade na humildade, ou humildade na bondade. Ter humildade ao fazer o que é bom. Quando amamos alguém, desejamos sempre oferecer o melhor de nós. O amor verdadeiro nos impulsiona a sermos melhores e quando oferecemos conscientemente os nossos dias ao Senhor, dedicando a Ele todas as nossas ações. Buscamos nos superar em tudo o que fazemos, pois sabemos que isso nos aproxima da luz do infinito, nos aproxima da luz do eterno. Então, quando o amor é verdadeiro, ele não se contenta com superficialidade. Amar alguém é desejar de forma sincera oferecer o melhor de si, não apenas em palavras, mas em essência, caráter e transformação contínua. O amor autêntico nos impulsiona a crescer, nos impulsiona a amadurecer e a nos tornar versões mais alinhadas com o propósito do Senhor. Porque se o amor não está nos aperfeiçoando, de fato, nós estamos talvez produzindo ou realizando coisas boas, mas com a intenção errada. Quando uma pessoa decide consagrar seus dias a Deus, entregando cada ação, pensamento e intenção, ela, além de ter boas ações, ela entra num processo constante de refinamento na alma, que é o que estamos buscando aqui nesses dias. Estarmos aqui todas as manhãs, outros na viração do dia vão participar, vão fazer a contagem do homem. Esse ato é para uma melhoria em quem somos, numa versão melhor de quem fomos ontem, sermos hoje e melhor amanhã. Então, é um processo que eu e você vamos tendo na caminhada de refinamento. Esse caminho não é apenas moral ou emocional. Não se esqueça, é um caminho de ações espirituais. Os sábios do judaísmo diz e nos ensina que o ser humano foi criado com um propósito de a cada dia se aproximar mais da luz do eterno. A cada dia nos tornarmos mais parecidos com Deus. E essa aproximação acontece por meio da purificação, da santificação dos desejos e de melhorar as nossas ações. Termos boas ações não significa que já nos transformamos em boas pessoas. Porque muitas vezes fazemos boas ações, mas a intenção de estarmos agindo com boas ações não seja manifestar quem somos. Às vezes temos boas ações para alcançar o que queremos. E há uma diferença muito grande em ter boas ações, porque isso é natural, eu me tornei esta pessoa, ou usar as boas ações para promover o que eu quero alcançar. Hoje as pessoas estão atrás de like, estão atrás de seguidores, estão atrás de aplausos.
estão atrás de reconhecimento. Será que as minhas boas ações não estejam sendo impulsionada também por essas razões? Será que o que eu estou fazendo não é para satisfazer algo que ainda não foi santificado dentro de mim? Porque a área que se torna santa em mim, ela passa a gerir os meus atos naturalmente e não por interesses. Então nós precisamos ser bons, porque Deus habita em nós, e não praticarmos bondade em busca de uma recompensa ou de um benefício que nós ainda não temos. Deixa eu contar um exemplo. Um dia, saindo daqui de Primavera para Cuiabá, estava comigo o apóstolo Léo de Oliveira. Nós íamos para Rondônia e quando chegamos em Campo Verde, saindo do município de Campo Verde para Cuiabá, quem é da região sabe que ali existe uma escola agrícola. Outrora, a gente passava por dentro no portal da escola. Depois mudou um pouco o caminho. Mas sempre ali eu dei carona a muitos alunos que ali ou estão indo para a região de Cuiabá ou vindo para a região de Primavera, mas são alunos aqui do nosso estado e até de outros lugares. Naquele dia, um casal estava querendo carona para Nobres, depois de Cuiabá. Eu parei o carro, entrou aquele casal, bem jovem, e como continuamos a viagem, quando nós chegamos no pedágio, o menino, assim, com boa intenção, e eu com esse meu jeito meigo, né, amoroso, o menino bateu no meu ombro e me deu R$ 5 para me pagar o pedágio. Eu disse para ele, moço, se você tivesse na condição de pagar o pedágio, você não estava pegando carona. Só que o meu carro tem o passe livre. Cheguei, é cobrado automático. O apóstolo Léo, que é bem mais calmo do que eu, né? Pôs a mão na minha perna e disse: não precisava ser assim. Você podia ser mais educado, mais amoroso. Falei, eu podia mesmo, mas eu não sou seu filho, né? E não aprendi com você esse amor que você tem de tratar os outros chamando de querido. Eu não sei fazer isso. Eu só fui sincero com eles. Se eles estivessem na condição de pagar o pedágio, eles não estavam pegando carona. Mas a questão é que eu tenho uma outra atitude, missionária Kátia, que o apóstolo Léo não sabia. Ele só achou que eu fui mal educado. Eu só fui sincero. Falei o que pensei, ou o que penso. Andamos poucos quilômetros, chegamos numa lanchonete, uma das melhores que tem na região aí, chamada Sinuelo. E fomos tomar café. O casal desceu do carro e eu vi que eles não queriam adentrar na lanchonete. Eu disse, vamos tomar um café? Disse, não, tá tudo bem. Falei, vocês não vão tomar o café porque só tem os R$ 5 ou porque vocês já tomaram café? Não é porque a gente só tem os R$ 5. Falei, vamos tomar o café? Eles entraram meio tímido, e aí eu meio que forçando eles a fazer um pedido e tomar um café. Na hora que eles tomaram o café, pastora missionária Kátia, aí você viu que eles não só queriam tomar o café, mas precisavam tomar o café. Pela forma que eles comeram o lanche. Quando terminou, eu fui lá e paguei. E o apóstolo Léo disse assim, uai, você pagou o lanche dos meninos? Eu falei, sim. Quando eu dou carona, eu pago a despesa. Porque quem pede carona não está na condição de pagar a despesa.
E se eu der uma carona esperando que no caminho você me pague o café, que bondade eu estou fazendo? E aqui tem vários aqui que me conhecem, já viajou comigo e sabe. Entrou no meu carro, quem paga a conta sou eu. Você tem que ser ligeiro para pagar a minha conta, senão você não paga. Porque é um princípio que eu tenho. Aí o pastor Tiago tá rindo aí, ó. O pastor Tiago já viajou junto, e apesar que nós temos aliança, mas não é só com os de perto, não, os de longe também. Quem eu não conheço. Irmão, se eu pus alguém no meu carro e dei uma carona esperando que no próximo lanche a pessoa pague o lanche, que bondade você está fazendo mesmo? Mas muita gente fica chateado. Dei carona pro infeliz, o cara nem para pagar meu café. Não, irmão, então monta um táxi, vai ser Uber. Que aí quem entra no seu carro paga. Porque se você diz que está dando uma carona, isso era um ato de bondade. Mas por qual intenção que você deu a carona? Então nós precisamos nos tornar reais com os nossos atos de bondade e não interesseiros em nome da bondade. Você não precisa fazer isso. Se você acha que deu carona para alguém, alguém tem que pagar o seu almoço, ok, fique tranquilo. Eu só espero que você não se torne um caroneiro no futuro. Por que o senhor faz isso? Porque eu sei o que é pegar carona. E olha como nós somos soberbos. Às vezes nós passamos por alguém e fazemos de conta que não podemos dar uma carona. Como se a gente fosse colocar a pessoa nas costas para carregar, né? Irmão, o que é uma pessoa a mais do seu carro? Mas se você faz isso esperando uma recompensa da própria pessoa, você não está de fato com os seus atos de bondade refinado. Está escrito em Levítico 19, versículo 2: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A santidade aqui não é isolamento, é transformação, é tornar o comum em elevado, é tornar o natural em espiritual, é transformar o cotidiano em altar. Presta atenção, eu vou repetir. A ordem de sermos santo, como Deus é santo, não é para que você se isole como um monge lá nas montanhas. Irmão, ser santo lá na montanha, isolado, é fácil demais. Ser santo dentro de uma caverna, ser santo dentro de casa, isso é muito simples. Mas Deus não está nos chamando a uma santidade para praticarmos no isolamento. Deus está nos chamando para a santidade que gera em nós uma transformação. Santidade é santificar, é aperfeiçoar atos e ações, pensamentos e sentimentos. E isso, no isolamento, irmão, não tem sentido nenhum. O sentido de você ser santo é você, no meio da sociedade, tornar o comum mais elevado. Transformar o natural no espiritual. E o seu cotidiano, o seu dia a dia, em um altar. Para que todos vejam os seus atos e glorifiquem a Deus. Esse é o propósito da santidade. Ah, sou muito santo, não me misturo. Não, irmão. Você é um fraco. Porque se você não dá conta de ser santo no meio da sua família, você é um falso. Porque ser santo na igreja é muito fácil. Ah, não vou na festa da minha família, não, lá porque só tem idólatra, bebedor de cachaça. Vá lá e transforme essa ação comum em uma ação espiritual. Eleve essas atitudes. Como? Se comportando como um cristão.
Eu não estou mandando você ir para o time, para um jogo de futebol, para ir para o boteco. Eu estou dizendo do que é decente, do que é social, do que é familiar. No entanto, há um princípio profundo que muitos ignoram. Não existe crescimento espiritual verdadeiro que seja isolado. O refinamento que não transbordar não é completo. Se você já está bom, se você já alcançou santidade, transborde isso, derrame isso nos outros, aonde você está. Mostre isso com os seus atos, com as suas ações. Por isso não podemos ficar no isolamento. No livro chamado Ética dos Pais, e em hebraico é Pirkei Avot, é um dos livros mais decentes que eu tenho do judaísmo. Ele é um livro só de provérbios, de pensamentos. Lá ele diz assim: sobre três coisas o mundo permanece: sobre a Torá, sobre o serviço a Deus e sobre os atos de bondade. Que o mundo está permanecendo porque ainda existem estas três coisas: a Torá, o serviço a Deus, o culto, a adoração a Deus e atos de bondade. Ou seja, não basta conhecer, não basta buscar, não basta se dedicar, é necessário compartilhar. Se você não compartilha o que você tem de Deus, se as pessoas não conhecem o seu culto a Deus, e se as pessoas não recebem atos de bondade de sua parte, você está apenas sobrevivendo, mas não está cumprindo propósito. Então, das melhores maneiras de manifestar Deus na minha vida é com os meus atos de bondade. Conta-se que Abraão, na sua tenda, era aberta portas para os quatro lados. As quatro partes da tenda de Abraão eram entradas e saídas. Porque Abraão tinha no seu coração um desejo. Ninguém passava ao alcance dos seus olhos, em suas terras, em suas moradas, que ele não os constrangesse a entrar na sua tenda. Você vai ver os três viajantes e você vai perceber que ele vai insistir com que eles fiquem na sua tenda. Tem um fundamento muito grande do que essa tradição conta de Abraão. Porque Abraão tinha no seu coração que ninguém passaria ao seu alcance sem que esta pessoa ouvisse da grandeza de Deus e da bondade de Deus. E ele falava da grandeza de Deus através da Torá e do culto e manifestava a bondade de Deus através dos seus atos com aquela pessoa, com aquele visitante. E o texto, quando diz que ele recebeu três visitantes, ele faz atos de bondade. Ele pega da farinha branca, que era dele, não a do servo. Ele lava o rosto daqueles viajantes, traz alívio com a água que era dele beber. E ele manda matar um bezerro cevado, que era especial para a família, para a casa dele, e dá para as visitas. Então ele mostra a bondade de Deus através dos seus atos. E fala da bondade de Deus, da grandeza de Deus, com a palavra e com o culto, como ele servia a Deus. Irmão, depende da hora que a gente apresenta nosso culto a Deus. Rapaz, existe uma forma de cultuar que põe o seu Deus muito vagabundo. A pessoa vai para uma reunião de adoração e não expressa um ato externo. Ele não consegue externar um ato em direção
ao Deus que ele está adorando. Precisa que músicos, que pregadores, que motivadores de culto fiquem cobrando um posicionamento seu, uma ação sua, uma reação sua. Irmão, isso fala da pequenez do Deus que você serve, porque se você reconhecesse a grandeza do Deus que você serve, você o adorava com intensidade, cantava com emoção, jubilava, saltava, gritava, glorificava com mais exaltação. Por quê? Porque você saberia a grandeza do Deus que você serve. E se de fato você tem a natureza deste Deus, os atos de bondade não vão conseguir ficar interno. Você vai ter que externar esse ato de bondade mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque faz parte da sua natureza ser bom, fazer o bem. E fazemos sem intenção de likes. Fazemos com a intenção apenas de glorificar a Deus. Repartir o pão, doar as nossas vestes, recolher alguém em casa, estender a mão, fazer participante do que temos algum necessitado, mas não fazer isso para ser visto ou reconhecido, e sim porque eu me transformei nesta pessoa. E como é que eu alcanço isso, bispo? Santidade. Porque por que você tem vontade de dar o que é seu? Porque você conquistou com santidade. Por que você tem dificuldade de doar o que é seu? Porque você conquistou com infidelidade, com injustiça. Porque a santidade nos seus bens faz você se tornar como Deus. Mas a mesquinhez prova que tem alguma coisa errada na conquista. Porque você tem medo de desfazer disso. Eu sou aconselhado a guardar mais e doar menos. Mas por que que alguém se incomoda em eu dar o que é meu? Prova a diferença entre eu e ele. Eu não sou melhor do que ele, mas tenho convicção e não é orgulho que eu vou dizer. Nessa área eu sou mais refinado do que ele, tenho certeza. Por quê? Porque quem já sabe onde está a fonte não tem dificuldade em dividir. Mas quem buscou na fonte errada não terá a segunda chance, né? Talvez se você for buscar de novo, você não volte vivo, né? Talvez para você conquistar o que você tem hoje, talvez não te levaria para o céu, talvez te levaria para a cadeia. Então guarde isso. Quando eu não santifico uma área, eu tenho dificuldade de manifestar a bondade nela. Muitas pessoas têm dificuldade de tratar de certos assuntos. Por quê? Porque falta santidade naquela área. Olha o tabu, pastor Altierres, de falar na área sexual da igreja. Por que é que os pastores têm dificuldade de falar a verdade nesta área? Porque eles estão contaminados nesta área. Por que pastores não falam de santidade? Porque não vivem santidade. Por que não tem autoridade para falar de justiça? Porque não vive justiça. É simples. Por que é que eu tenho dificuldade de ser generoso? Porque o que eu conquistei não tem santidade. Porque quando eu conquisto com a natureza de Deus, eu também vou distribuir com a mesma natureza de Deus.
Só isso para essa semana já valia, né? Se você entendesse o que eu estou falando, mudaria tudo na sua vida. Porque é que eu tenho dificuldade de manifestar a bondade. É porque, na maioria das vezes, o que eu conquistei, não conquistei com santidade. Por isso eu tenho dificuldade de distribuir. A minha dificuldade em ter atos de bondade está severamente ligado à forma errônea em que eu conquistei. Aquele que cresce espiritualmente, mas não se torna instrumento de crescimento para outros, corre o risco de cair em uma armadilha sutil. O desejo de receber apenas para si mesmo, conhecido na linguagem dos judeus como Hatson Lekbel. O que é isso? Esse é o tipo de desejo, embora muitas vezes disfarçado de espiritualidade, na verdade, bloqueia a luz de Deus, pois transforma o caminho espiritual em um ciclo fechado, egocêntrico. Então, quando você busca espiritualidade, mas não manifesta atos de bondade, você bloqueia a luz de Deus. Então você não mais reflete a luz de Deus. Onde falamos sobre a realeza, que a coroa não tem luz própria, que ela reflete a luz divina. Quando eu tenho ações, eu finjo que sou espiritual, mas os meus atos não são de bondade. Essa espiritualidade que faz o sacerdote ficar riquíssimo e o povo ficar pobre. Essa espiritualidade que você tem só para conquistar, só para ganhar e não para contribuir, que você não faz outros participantes do seu crescimento. E eu não estou falando aqui de alguém que ganha milhões. Jesus, tratando deste assunto, ele diz: quem tem duas túnicas, use uma e guarde a outra. Foi isso que Jesus disse? Não. Quem tem duas túnicas, doe uma. Faça outra pessoa participante do seu crescimento. Senão, esse crescimento que você está tendo vai bloquear você ao ponto de você ter apenas coisas, mas não ter mais a presença de Deus. É uma escolha. Quando alguém disser para você, ah, mas fulano está fazendo, não é crente que está crescendo. Ok. Você quer crescer sem Deus? Ou você quer crescer em Deus? Porque sem Deus, o inimigo ajuda você a crescer. Porque o que você está crescendo está te afastando de Deus. Que benefício tem isso, irmão? Jesus disse, Paulo também disse, a dificuldade que tem um rico entrar no céu. Como é difícil para um rico ser alcançado pelo céu. Por quê? Porque se o que você cresce não faz outros participar disso, se você apenas se torna um acumulador, Deus vai sair da sua vida. Deus vai sair dos seus negócios. Eu escutei um pastor batendo papo na internet que ele não dizima e ele é muito bem sucedido. Até que dia você vai ser bem sucedido? A minha pergunta é:
Quando você invocar o nome do Senhor, ele irá se manifestar? Será o que você acumulou sem Deus pode te socorrer no dia mau? Porque um homem, Onias, pode ter apenas Deus e ser multimilionário. Mas sem Deus, um homem se torna tão pobre que às vezes ele só tem dinheiro. Porque no dia da angústia, eu quero que aquele pastor clame ao princípio que ele praticou e não venha incomodar o Deus que eu conheço, que manda eu ter ações de bondade com o sacerdote. Qual? Dando ao sacerdote a 10ª parte de tudo. Eu não vou deixar de cumprir um princípio porque alguém está administrando errado. Procure alguém que administre certo e entregue a esta pessoa o seu tributo. Mas não venha com desculpa de que pastor está ficando rico com dinheiro de crente, que pastor é malandro, porque na sua classe, que não é de pastor, também está cheio de malandro. Não vai justificar a sua falta de bondade porque alguém é ruim. Você não faz certo, é porque você não tem santidade. Porque na santidade você é atraído a viver os princípios da Torá. Pastor Stelters é tão forte que tem pessoas que não têm conhecimento da Torá como eu e você conhecemos. Não conhece. Mas ele tem uma vida de santidade, um desejo tão grande de agradar a Deus, que ele pratica princípios da Torá sem conhecer. Porque a natureza dele faz com que ele... Como que você prova isso, bispo? Porque minha mãe me ensinou a ser primicista sem nunca ouvir um ensino de primícia. Eu me tornei um ensinador de primícia sem nunca ouvir um ensino sobre primícia. Eu só passei a ouvir ensino sobre primícias depois que eu comecei a ensinar sobre primícia. Então eu ouvi de pessoas que aprenderam de mim. Mas eu aprendi da minha mãe e minha mãe não sabia extrair o ensino da Escritura para nos ensinar. Mas, no entanto, na nossa casa, do nosso jeito, a primícia sempre foi um princípio natural. Porque a área que você se santifica, nela você age com a natureza de Deus. Por isso, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Na área que você for santa, você manifesta a natureza de Deus. E Deus é bom. Deus não é bondade. Deus é bom. Deus é generoso. Deus é misericordioso. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é a verdade, Deus é equidade. E quando temos santidade, a natureza de Deus se manifesta nos nossos atos. Nós estamos tratando de bondade na humildade. Mas a natureza de Deus. Ele disse, bom mestre, ele disse, por que me chama de bom? Bom é meu pai. Por quê? Porque a natureza dele é bondade. Deus é a humildade. Essa talvez seja a parte mais difícil de parecer com Deus. Porque o que mais nós temos hoje é uma falsa humildade. A gente confunde muito, pastora Luciana Ramos. Estava ouvindo ela agora, né? A gente confunde muito mansidão com humildade. Eu aprendi uma coisa, pastora Luciana, e por isso que eu chamei seu nome, com
um pastor que era de Jequié, aí na sua terra, né? Não sei de onde fica Jequié da Bahia, mas eu sei que é da Bahia. E ele se chamava Arnaldo. E ele diz que um moço tinha um cavalo, e o cavalo era muito manso, irmão. O cavalo apareceu lá no sítio dele, e as crianças pegavam esse cavalo, montavam, puxavam esse cavalo, entravam no meio das pernas desse cavalo, o cavalo agarrava no rabo do cavalo, o cavalo arrastava essas crianças quando estivesse esquiando, e o cavalo era manso, Gleison, mas muito manso. Pensa num cavalo manso. Os meninos brincavam. Um dia o dono da casa, o pai daquelas crianças, disse: sabe uma coisa? Rapaz, esse cavalo é muito manso. Eu vou montar nesse cavalo. Eu vou usar esse cavalo aqui no sítio. Não aparece o dono. O cavalo era manso, irmão. Colocou o cabresto, o cavalo ficou quietinho. Colocou o arreio, apertou a chincha, o cavalo ficou quietinho. O cavalo era manso mesmo, irmão. Quando ele montou nesse cavalo, esse cavalo deu uns 3 tombos diferentes um do outro nesse cara. Ele levantou e disse: o cavalo era manso, só não era humilde, né? Então, muitos de nós fingimos humildade com atos de mansidão. Por fora, irmão, eu estou sereno, mas por dentro eu estou fervendo. Isso não é humildade. Talvez você já alcançou mansidão, mas mansidão está muito longe de humildade. Tem gente que é manso, irmão, que dá para coçar, mas não tem um pingo de humildade. É manso, mas quando erra, não reconhece. E a maior virtude da humildade não é o serviço, é o reconhecimento do seu estado. O humilde sabe que ainda não alcançou o alvo. O humilde erra e reconhece os seus atos de imediato. Uma pessoa realmente humilde, ele se torna irrepreensível. Não porque ele não erre, ele não aguarda a repreensão. Ele expõe o seu erro aonde for necessário. Ele confessa a sua falta onde for necessário. Por quê? Por quem ele é. A minha filha Bruna não dá conta nem de brincar de esconder. Pastor Thierry conhece ela brinca muito com o Thierry, né? Tem uma liberdade. Também o Thierry é sorridente, né? Aí a Bruna tem uma liberdade com ele. Mas se você for brincar com a Bruna, fala assim, ó, vamos fazer uma pegadinha, vamos brincar, que você não sabe de alguma coisa, irmão. A Bruna começa a tremer os lábios, irmão, envermelha. Ela não dá conta de fazer uma pegadinha. E isso diz muito do estado em que ela está. E ela sempre foi assim. Ela não dá conta de fazer uma. Com a minha maldade, né? Se você vacilar, eu escondo sua chave, né? E aí a pessoa pergunta: Bia, você viu minha chave? Não, vi não. Esse tipo de brincadeira, a Bruna não dá conta de fazer. A natureza dela denuncia ela. Ela começa a tremer, irmão. Os lábios envermelham. Isso faz parte de que a natureza dela não tem engano. Eu, moço, pastor velho, né? Se você vacilar, eu escondo seu chinelo. Passo graxa na fechadura, se não falar bosta na fechadura, né? Só para me ver você ficar bravo depois, né? Irmão, já fui em convenção. Lá estava um cara muito espiritual, Dalgício. É um pastor chamado Zé Machado. Ele era de São Félix do Araguaia. Talvez hoje ele esteja morando em São José do Bang Bang, lá perto de Vila Rica, de Confresa. E esse pastor, eu brincando, esse pastor me deu uma lavada sem necessidade nenhuma, se sentindo santo demais, numa roda de uns 100 pastores. Me deu uma lavada, irmão. Eu fiquei sem graça. À noite nós fomos dormir, uns 50, 60 pastores, tirou os bancos da igreja,
todo mundo nos seus colchonetes. E eu, de curioso, subi na galeria da igreja e lá tinha um container de roupa que tinha vindo dos Estados Unidos para ser doado naquela igreja. E eu, de curioso, mexi naquelas roupas, pois eu não achei roupa íntima no meio daquele container de roupa, e veio dos Estados Unidos. Então a calcinha e o sutiã vieram entrelaçados, assim, era o conjunto, né? Eu marquei bem aonde era a bolsa daquele irmão, daquele pastor, peguei um conjuntinho daquele e fiquei acordado até de madrugada, quando todo mundo estava roncando. Eu fui lá e coloquei aquele conjunto dentro da bolsa dele, a última peça de roupa dentro da mala dele, e deixei lá. Até hoje eu não sei o resultado. Como é que o cara vai para a convenção da igreja e volta para casa com um conjuntinho de roupa íntima? Eu quero ver ele explicar para a mulher dele. Essa maldade que eu tento me livrar dela, mas eu acho que isso é falta de humildade, né? Sei lá. Ele me humilhou, irmão. Ele me chamou a atenção sem necessidade. Ele não precisava falar aquilo. Ele quis se gloriar em cima de mim. Ninguém concordou com o que ele fez. Mas também, tô contando isso aqui, irmão. Eu posso até ser preso por causa do negócio desse, né? Porque eu até hoje não sei o resultado disso. O que que aconteceu com esse homem quando ele chegou em casa e a mulher dele foi desfazer a mala dele? Até hoje ele deve estar explicando da onde surgiu aquela calcinha, aquele sutiã na mala dele, né? Isso é falta de humildade minha. Estou confessando o pecado. Agora eu contei isso para muita gente, né? Tem muita gente que nunca vinha saber disso. Mas vou voltar aqui ao nosso assunto. Você precisa mudar essa natureza sua. Eu já não faço mais isso, irmão. Eu já não ponho mais essas roupas lá na mala de ninguém. Eu já procurei melhorar, ser santo, né? Santificar até as nossas ações. A verdadeira espiritualidade é expansiva. Se você é espiritual, a forma em que você vive vai impactar outros, vai alcançar outros. Isso está profundamente ligado ao princípio da unidade. Quando a Bíblia diz: eu e o Pai somos um. Pai, eu oro para que ele se torne um. Não somos seres isolados. Se nós santificarmos alguma coisa na nossa vida, essa santidade é a natureza de Deus, porque Deus é santo. E é na santidade que nós conseguimos manifestar a bondade que Deus quer que nós tenhamos. A humildade verdadeira, ela não impede de você ser grande. A humildade verdadeira, Onias, ela sustenta você ser grande. Por que que tem alguém que cresceu e não permaneceu grande? Porque faltou humildade. Porque a humildade não é para impedir. Ai, irmão, sou tão humilde, sou tão pequeno. Eu já gritei num culto. O cara começou a profetizar. Eis que digo contigo, servo. Caco entre os cacos. Falei, não é comigo, não. Eu não sou caco. O irmão perdeu a profecia. Uai, que profecia é essa? Estou num culto, servindo a Deus. E alguém diz, eis que falo contigo. Caco entre os cacos. Epa! A profetizar em outro lugar. Eu estou aqui, eu não sou caco, não. Se você quer falar com um caco aí, vá individualmente do caco e fala com o caco aí. Mas caco entre os cacos, não. E o irmão perdeu o rumo da profecia. Até hoje ele não terminou de entregar a profecia. Isso é uma falsa humildade. Ai, irmão, eu vou louvar aqui, mas eu não sou cantor. Se você não é cantor, vá cantar no banheiro. Porque no altar canta quem é cantor. Aqui prega quem é pregador.
Que adora quem é adorador. Se você não é, não é. Ai, mano, eu sou pequeno, eu sou humilde. Você não é humilde, não, irmão. Você é um soberbo. Se você fosse humilde, você executava a tarefa caladinho, porque a humildade te sustenta, a humildade te leva, a humildade te eleva, a humildade te dá segurança. Aí você coloca a sua negligência como se fosse humildade. Ai, mãe, eu vou cantar aqui, mas se eu errar, a igreja me perdoa. Não, você não vai cantar, não. Você vai ensaiar primeiro. Depois você vai cantar, porque você está fingindo aqui de humilde a sua negligência. Você sabia que iria executar esse louvor aqui na igreja. E durante uma semana ou mais, você buscou qualquer outra coisa e não se preparou. E agora você vem com essa desculpa. É uma falsa humildade. Olha, irmão, eu vou louvar aqui, mas se eu errar, os irmãos me perdoam. Irmão, se você fizer isso na igreja que eu sou pastor, você não canta. Pode parar, irmão. Ah, ganhei a oportunidade aqui para dar uma palavra, mas eu não sei falar, então senta. Por quê? Porque a humildade não impede você de ser grande. E alguém só permanece grande por ter humildade. Porque tem gente que está crescendo e dá o gízio. Mas às vezes é Deus que está levando ele para depois dar uma queda. Eu estou falando de alguém que já alcançou uma posição e permanece nessa posição. Quem sustenta o trono é a humildade. E a coroa não é símbolo de ser servido. A coroa é símbolo de serviço. O homem inverteu o papel. Ele quer ser rei para ser servido. Mas no reino de Deus, o rei é para servir. O próprio Jesus disse isso: eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir e dar a minha vida. Então a humildade não impede você de crescer. E é a humildade que te sustenta grande. Se nós não crescermos com humildade, o nosso crescimento nos corrompe. A humildade é um dos elementos mais essencial que temos na nossa vida. E esta semana nós vamos falar sobre humildade. Hoje nós começamos bondade na humildade. E vamos continuar. Vamos à história de hoje. No interior de Minas Gerais, em uma escola, em uma pequena cidade, um funcionário da limpeza urbana chamado José Geraldo, conhecido apenas como Zezinho, tornou-se uma figura de grande admiração entre os professores e alunos de uma escola pública que ficava em seu trajeto de trabalho. Ele passava por ali todas as manhãs, silenciosamente varrendo as ruas, recolhendo o lixo e cumprimentando a todos com um sorriso tímido e constante. Por mais de 15 anos, Zezinho observava os alunos entrarem e saírem da escola. Certo dia, ao perceber que o menino chorava sentado na calçada, aproximou-se com humildade e perguntou o que havia acontecido. O menino chamado Lucas estava sendo zombado por não ter tênis. Zezinho, sem alarde, voltou no dia seguinte com um par de tênis simples, usado, mas limpo, embrulhado em um saco plástico. Deixou discretamente com a diretora, pedindo que entregasse sem dizer quem deu. Nos anos seguintes, Zezinho repetiria este tipo de gesto diversas vezes. Roupas, cadernos, mochilas, sempre anonimamente. Um dia, a diretora resolveu agradecer publicamente durante uma reunião de pais, revelando que o homem que varre nossa rua tem ajudado mais alunos do que qualquer outro adulto dentro desta escola.
Quando questionado sobre por que fazia isso, Zezinho respondeu com simplicidade: não tenho estudo, mas sei o que é precisar. Se posso ajudar um pouco, já é alguma coisa. Eu não faço por eles me verem, faço porque Deus me vê. A história de Zezinho é um retrato nítido do que significa bondade fundamentada na humildade. Seu serviço era silencioso, sua generosidade era escondida, mas o seu impacto foi profundo e duradouro. Ele não buscava reconhecimento e, justamente por isso, foi instrumento da glória de Deus na vida de muitos. Essa história nos convida a refletir: nossa bondade é vaidosa ou silenciosa? Nossa bondade é palco ou é ponte? Zezinho não apenas ajudou, mas ensinou com sua vida que a humildade é o solo onde o amor mais puro floresce. Vamos orar? Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Nesse dia da contagem do homem, quando se manifesta em nós a bondade na humildade, nós nos colocamos diante de Ti com um coração sincero, desejando amar de forma pura e verdadeira. Em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias, nós te pedimos, ensina-nos a fazer o bem sem buscar reconhecimento, a servir sem desejar aplausos e a amar sem interesses ocultos. Que a nossa bondade não seja expressão de ego, mas fruto de um coração rendido a Ti. Senhor, purifica nossas intenções, remove de nós toda vaidade disfarçada de generosidade, toda necessidade de aprovação e todo orgulho escondido nas nossas ações. Que nós venhamos aprender a dar, ajudar e cuidar com simplicidade, sabendo que tudo vem de Ti. Dá-nos um espírito manso e humilde, para que nós saibamos servir sem julgar, ensinar sem exaltar e ajudar sem constranger. Que nós reconheçamos que tudo que temos e tudo que somos procede da Tua graça e, por isso, devemos compartilhar com temor e responsabilidade. Livra-nos de toda arrogância quanto da falsa humildade, que nós não nos exaltemos acima dos outros, mas também não nos escondemos por insegurança. Dá-nos esse equilíbrio para viver uma humildade verdadeira, que ama, que se doa e que edifica. Que a nossa vida não seja centrada em nós mesmos, mas que nós nos tornemos canal para abençoar outros. Que o crescimento que o Senhor nos conceda se transforme em serviço, em ensino, em cuidado com aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, ensina-nos a viver uma unidade, a reconhecer o valor do outro e a compartilhar aquilo que temos recebido de Ti. Que a nossa caminhada espiritual não seja isolada, mas seja expansiva, alcançando vidas e gerando transformação. Hoje nós decidimos amar com humildade, servir com verdade e viver uma bondade que não busca destaque, mas que revele a Tua presença em cada gesto nosso. Em nome de Jesus, Yeshua, o nosso Messias, nós oramos agradecidos ao Senhor. Hoje é a nossa declaração, a nossa proclamação. O amor que habita minha humildade será fonte de força para mim e para os que caminham ao meu lado. Compartilharei o que sou
e o que aprendi com generosidade e verdade. Serei canal de luz, ajudando outros a se levantarem e crescerem. Não buscarei grandeza para mim mesmo, mas para glorificar o nome do Altíssimo. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você. Que Deus te abençoe e que na primeira oportunidade que nós tivermos de praticarmos a bondade, nós venhamos fazer isso com humildade. Deus te abençoe e até amanhã, neste mesmo horário. Que a Cristo vem, com mais força, diga que levanta suas mãos. Que amor Jesus, os santo e celeste luz, Cristo no céu descerá e consigo então me levar, né? Aleluia, o exército